investigar a atuação das organizações não governamentais na Amazônia. Foi com esse objetivo que a Comissão Parlamentar de Inquérito, chamada CPI das ONGs, trabalhou durante 6 meses até a produção do relatório final. Os senadores queriam encontrar respostas para as muitas dúvidas sobre as atividades dessas organizações internacionais no Brasil. A CPI percorreu a Amazônia e realizou diligências em alguns dos lugares mais remotos do país, ouvindo dezenas de indígenas e de moradores. Foram denúncias de miséria, abandono e falta de liberdade para viver e trabalhar na própria terra. Atirando com bala de borracha e jogando gás. Situações de desespero. Olha, ó, levando o povo preso e a gente não pode fazer nada. Todo mundo armado aí, ó. Agricultores expulsos. Tudo aqui, ó. Está acontecendo aqui na nossa cara e nós não podemos fazer nada. Casas derrubadas. Toda a investigação foi acompanhada de perto pela nossa equipe da TV Senado. O que os senadores descobriram após 6 meses de trabalho é o que você acompanha a partir de agora no Tela Brasil. O avião da Força Aérea Brasileira levou 3 horas desde Manaus para chegar a um dos lugares mais remotos do Brasil, Pari Cachoeira, interior do Amazonas, fronteira com a Colômbia. Só 2 aviões conseguem pousar aqui, na pista que é pura terra. E aí, pessoal? Eu sei que não é fácil chegar a uma comitiva de senadores aqui, mas nós somos comprometidos, né, com a causa de vocês. Os senadores da CPI das ONGs foram conferir de perto as denúncias de indígenas de várias etnias. Alguns deles viajaram dias para chegar até aqui. Eu veio muito longe, gastei 14 dias até para São Gabriel com rabeta. Apesar da distância, os indígenas fizeram questão de vir contar aos senadores a realidade em que vivem. São depoimentos que revelam situações de miséria e falta de condições de sobrevivência. Eles se queixam de abandono pelas organizações não governamentais, as ONGs que atuam na região. Aqui a gente não tem nada, vocês estão vendo a nossa realidade. Eles têm casa boa, eles têm voadeira, gasolina suficiente, andem para lá e para cá, salário alto, enquanto a gente não tem transporte, enquanto a gente não tem comunicação, internet na escola a gente não tem, tudo a gente não tem, parentes. É triste, embora tenha chegado tanto dinheiro, né? De acordo com os indígenas, os projetos das ONGs não têm resultados práticos para a comunidade. Deilton, da etnia Curipaco, diz que a aldeia nunca recebeu a visita de quem diz ajudar a comunidade. Hoje eu venho aqui para pedir socorro para o meu povo, Curipaco, que está sofrendo. Infelizmente a gente não recebe assim, a ajuda dessas ONGs. Levam o conhecimento que vocês têm dos seus antepassados, levam as plantas, levam os animais, roubam o minério, negam saúde, educação e transporte para vocês. Os indígenas também reclamam da falta de liberdade para lidar com a própria terra. Eles dizem que não podem exercer atividades econômicas e nem mesmo produzir na terra em que vivem. Chegaram a divulgar uma carta em repúdio ao tratamento que recebem. O nosso repúdio é sobre consulta prévia imposta pela FUIRNA e ISA, a razão que sentimos presos sem liberdade de elaborar projetos que de fato vão desenvolver as nossas comunidades. Os indígenas querem autonomia para conduzir o destino do próprio território. Quando é que nós teremos de verdade a liberdade de próprio gerir o nosso território, tirar nossas riquezas e parar com esse figura de índio pedinte? Não queremos mais ONGs dentro da nossa região, nós queremos andar com nossas próprias pernas. Para os senadores, a interferência das ONGs é um entrave para a população indígena. Os índios sempre foram e continuam sendo utilizados como massa de manobra para defender interesses que não são de vocês. O maior assalto da história do Brasil de todos os tempos
é o assalto que essas ONGs, a serviço de países estrangeiros, fizeram na Amazônia. O relatório do TCU, o relatório do BNDES, do Fundo Amazônia, mostra o quanto aqueles recursos foram mal utilizados. Temos ONG, por exemplo, que gastou para fazer o seu projeto, que eu sei que ganhou 22 milhões, mas para executar aquele projeto, elaborou e gastou 6 milhões e 800 mil reais. Tem ONG que prestou 7 cursos, 7 treinamentos em 3 dias e gastou cada dia com os treinadores 206 mil reais por dia. Então são essas situações que a gente quer mostrar para o Brasil. Em audiência pública no Senado, o presidente do Instituto Socioambiental, Márcio Santilli, respondeu às denúncias feitas para a CPI em Pari-Cachoeira. É evidente que não é possível ao ISA e a nenhuma outra organização de apoio poder atender a demanda de 600 comunidades de várias regiões, de vários idiomas diferentes. E a forma de poder trabalhar do ISA nessas regiões é através de relações de parceria com as associações e as organizações indígenas locais. Não há outra forma de nós podermos atender demandas, ainda que legítimas, que venham de indivíduos, de famílias. São 40 minutos num pequeno avião de Rio Branco a Chapuri, no Acre. Na segunda diligência da CPI das ONGs, os senadores percorrem 60 quilômetros de estrada de terra na reserva extrativista Chico Mendes. Conhecem de perto as condições de vida e de trabalho dos moradores. Na audiência pública, em Epitaciolândia, são dezenas de denúncias. Muitos pedem condições mínimas de vida. Eu não queria nada além de um direito do meu filho saber ler, escrever e ter um local lá onde morar. É difícil você olhar para seu filho e dizer: mãe, eu queria ir para a escola, eu queria ter uma vaca para me tomar leite, porque esse é o direito que vocês das ONG, CMBio, IBAMA não nos dão, esse direito de nós se legalizar, de criar uma vaca para dar um leite para o filho tomar. As críticas unânimes são contra a atuação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que fiscaliza a reserva. Os moradores falam do excesso de rigor na gestão do Instituto. Hoje nós estamos vivendo em uma situação de escravidão. Tira o nosso direito como cidadão de bem. Eu estou no meu limite. Eu peço a Deus nunca chegar na minha propriedade, como já aconteceu em vários lugares, as pessoas cortar a cerca, cortar curral. Nós sabemos que as nossas condições aqui de ir e vir na zona rural é ponte, e essas pontes é de madeira. Se a madeira é ilegal, que faça de estrutura metálica, que pega esse dinheiro da ONG e usa para fazer de ferro, mas o que não pode é tirar o direito de ir e vir das pessoas. Você não pode produzir, você não pode plantar, você não pode nada. Você praticamente só vive para comer. É uma preservação, é uma conservação muito cara, porque não se fala na preservação do ser humano. Em audiência pública no Senado, o presidente do ICMBio, Mauro Oliveira Pires, respondeu sobre as atividades que podem ser desenvolvidas dentro da reserva Chico Mendes. É possível, desenvolver uma série de atividades. Isso não é problema. O problema que nós temos percebido é que o desmatamento cresceu vertiginosamente nos últimos anos. É algo que merece a atenção de todos nós. E é por causa disso que o ICMBio tem, neste ano, incrementado a atividade, a sua presença no território, exatamente porque a reserva extrativista ela tem uma razão de ser. E a razão de ser dessa reserva é aquilo que foi falado, que eu falava ali logo no início, quer dizer, é de beneficiar as famílias extrativistas dentro da área. Então, esse tipo de ocupação desordenada acaba levando prejuízo para aquela própria coletividade. O clima de guerra marca a retirada dos agricultores da área Apitereua, no Pará. Eles proibiram a gente de chegar ao nosso alimento.
3.500 famílias começaram a ser expulsas da região, na chamada Operação de Desintrusão da Terra Indígena. Mas os agricultores assentados alegam que já estavam na região quando a FUNAI ampliou a reserva e levou para lá os indígenas na década de 80, após serem retirados de onde viviam com a construção da usina de Belo Monte. Os vídeos com a imagem do conflito foram encaminhados à CPI das ONGs, que veio ver de perto a situação em São Félix do Xingu, no Pará. A comitiva, com 6 senadores e 2 deputados, foi recebida na pista de pouso pela comunidade local. Moradores com cartazes pediam ajuda. Eles querem uma nova perícia antropológica na área Apitereua, para provar que, originalmente, essa não era uma terra indígena. Esses laudos antropológicos apresentados pela FUNAI e por aqueles que pedem área demarcada são suspeitos, como nós suspeitamos sempre. Quando a expansão da reserva aconteceu, o cara já estava lá, já tinha nascido ali. Ele agora vai sair dali sem nada, sem nenhum centavo no bolso, perder a casinha que tem, a terra que tem, a produção que tem, os animais que criou. Nós só queremos justiça, nós só queremos nossos direitos. Nós não queremos mais do que isso. Me chamo de invasor, me trata como bandido. Na altura da minha vida, que estou com 66 anos, o legado que eu vou ter é a minha casa destruída, é meus bens desfeitos. Chega a Polícia Nacional, a Força Nacional, o Exército, a Polícia Rodoviária Federal, a PF, chega tudo na sua casa e se acabou tudo que tem. Não temos direito. Olhei para aquele soldado do Exército e ele disse: o que vem para vocês aí? Alguma coisa boa? Eu digo: vem. Tem muita promessa de taca, de borracha, de spray de pimenta e de bala de fuzil. É essa a promessa. Minha casa foi destruída. Os indígenas também denunciaram as condições em que vivem na região. A sofrimento, nossa, não tá fácil, entendeu? A gente usa essa água para beber. Cadê o responsável? O povo indígena, olha aí. Você tá vendo? Todo mundo tá vendo aí? Agricultores e indígenas afirmam que a convivência entre eles aqui é pacífica. Dá para todo mundo ficar, dá para ficar o povo indígena, dá para ficar o não indígena. Ninguém aqui é contra, ninguém aqui está querendo tirar o índio das suas terras. Os moradores pedem que seja feita justiça com a revisão do laudo que declarou a Pitereua como terra indígena. Se nós buscarmos e refizermos a perícia no laudo antropológico, nós vamos constatar que lá não existe invasores, que não existe grileiro, mas sim pessoas de bem. Depois de 3 horas ouvindo as denúncias, os senadores se manifestaram. A gente não pode ficar calado diante de uma aberração dessa, de um volume de injustiça dessa dimensão. O próximo passo é fazer aquilo que todo mundo está pedindo. Faça uma reavaliação, faça um outro laudo, porque vai saber aquilo que nós já sabemos, que essa área não existia. A CPI encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um relato do que estava ocorrendo na retirada dos assentados de Apitereua. Nós entramos com ação contra o CMBio na Procuradoria, nós entramos com ação aqui contra a IBAMA, FUNAI, lá no ministro Barroso, no Supremo, e vamos colocar no relatório. Em audiência à CPI das ONGs no Senado, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi questionada sobre a situação de Apitereua. Ela é hoje a área mais desmatada, a terra indígena mais desmatada do Brasil. Uma área quase igual à da cidade de Belo Horizonte. Ela foi demarcada e aí nós temos que separar determinadas situações. Pessoas humildes, pessoas simples, que estão ocupando indevidamente essa área que pertence aos indígenas. Essas pessoas podem ser alocadas em um outro lugar. No Mato Grosso, uma situação bem diferente. São 50 minutos de voo em pequenos aviões e 45 quilômetros por terra até a reserva dos indígenas Pareci. Indígenas de 44 aldeias mostraram para os senadores como produziram mais de 100 milhões de toneladas de milho com agricultura mecanizada.
Buscamos no projeto agrícola mecanizado uma alternativa econômica para gerar trabalho e renda para nossas comunidades. 4 cooperativas eles distribuíram para esses pouco mais de 3 mil índios como um repasse social, como se fosse um resultado da lavoura para todos os indígenas que morassem aqui dentro. A única regra era morar dentro do território. Nós fizemos uma distribuição de mais de 10 milhões de reais para as famílias. Aqui não tem castanha, aqui não tem ouro, aqui não tem diamante, aqui não tem nada disso. Aqui tem solo que produz alimento. Esses nossos projetos, ele melhorou a qualidade de educação, melhorou a qualidade da saúde, melhorou a qualidade de transporte. Com o desenvolvimento, muitos indígenas puderam ir para a faculdade. Dessa atividade, eu teve a minha formação como engenheiro agrônomo, né? Retornei para a área indígena para poder também ajudar na condução dessa atividade. Aqui, a relação com as ONGs também acontece de outra forma. As ONG, elas trabalham para nós. Nós contratamos o serviço delas e elas vêm, elaboram o serviço, termina e eles vão embora. Os Pareci já criaram o próprio plano de gestão para os próximos 50 anos, com investimentos também no turismo e na piscicultura. Sempre pergunta, como que você pensa daqui 50 anos? É difícil responder. Mas para o povo Pareci não é difícil. Porque o povo Pareci já tem uma definição, um planejamento e um modelo de vida para o futuro. Quando alguém fala que o povo Pareci perdeu a cultura, vem nos visitar. Quando fala que o povo Pareci está destruindo a natureza, vem nos visitar. Quando fala que o povo Pareci está tendo só a economia, vem nos visitar. No fim da reunião, as lideranças Pareci entregaram uma carta para o Senado. Nela listam desafios e pedidos como isenção tributária para as cooperativas e acesso ao mercado externo para a exportação dos produtos. Eles dizem que não conseguem crédito por falta de garantia, porque a terra é a única posse que tem, mas ela não pode ser dada como garantia. E não temos outra coisa a dar como garantia para poder adquirir financiamento fora. Sem o licenciamento não temos origem ao nosso produto. Sem ter origem ao produto, ele se torna ilegal, né? Então isso é um dos entraves que a gente enfrenta. Os Parecis estão muito adiantado em relação às etnias do Amazonas, porque eles não precisam de ONGs. Pelo contrário, se a ONG vier prestar serviço aqui, eles precisarem, eles pagam a ONG para um determinado serviço. Ou seja, eles são donos do seu próprio destino. Mas eles são muito mais do que referência, os pareceres são exemplo. No Senado, a CPI das ONGs realizou 30 audiências públicas, ouvindo o outro lado da história. Representantes de ONGs e de órgãos governamentais, que defenderam o trabalho realizado no Brasil pelas organizações internacionais. O depoimento mais longo, de quase 6 horas, foi da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ela foi questionada pelos senadores sobre a atuação das ONGs e sobre ex-integrantes de organizações não governamentais que ocupam cargos no governo. Vossa Excelência não vê nenhuma irregularidade, algum ato promíscuo nesse fato, considerando que o Ministério do Meio Ambiente é formulador e financiador de políticas ambientais? Imagine se eu fosse pegar alguém do Ministério da Agricultura que vem do setor produtivo e colocar suspeição. Ou colocar suspeição em relação ao ministro competente e comprometido, Fávaro. Ou qualquer outro que venha de um setor. Os quadros são recrutados no lugar de competência. As organizações da sociedade civil, a academia foi quem forjou esses quadros, apesar dos partidos, apesar dos governos, e são eles que têm competência para nos ajudar a sair dessa crise. A senhora é favorável que a gestão territorial brasileira, com ênfase na Amazônia, passe a ser submetida a um ordenamento internacional que, a meu ver, obviamente, prioriza os interesses globais? O maior risco à soberania da Amazônia é destruí-la. É deixar os povos indígenas sofrerem crime de lesa humanidade. Isso sim é uma ameaça à soberania da Amazônia. Quem tem soberania tem responsabilidade. Ser soberano em relação a um território significa responsabilidade. Essa responsabilidade está sendo exercida. A Amazônia é soberania 100% dos países que a detêm. A senhora virou as costas para nós. A senhora nos abandonou.
Em nome de uma política de preservação de uma natureza, enquanto nós morremos de fome. Nós falamos em estrada, nós falamos em acesso, nós falamos em desenvolvimento econômico. E é isso que vocês estão deixando pra gente. Absolutamente nada. Os povos do norte, da Amazônia brasileira, não devem mais continuar a pagar essa conta em nome de interesses internacionais. Tem a maioria que quer manter seu estilo de vida, quer manter a sua forma de ser e estar no mundo. E esses devem ser igualmente respeitados. Igualmente respeitados. E eles assim o desejam, não é porque as ONGs fazem a cabeça deles, é porque eles pensam assim, agem assim, vivem assim, têm uma cosmovisão diferente da nossa. É um direito de quem acha que não precisa demarcar a terra, mas é um direito dos que acham que precisa. E é obrigação do Estado cumprir o artigo 225 da Constituição Federal. As leis não foram inventadas pelas ONGs. Elas foram pelo Constituinte originário, que estabeleceu que todos os brasileiros têm direito a um ambiente saudável. Nós fomos à reserva Chico Mendes e vimos o que vimos. A ministra disse que foi também e viu o que viu. Nem ela mudou e nem nós vamos mudar. CPI veio para isso, abrir a caixa de Pandora e, no final, apresentar sugestões para que a gente coloque luz sobre essa escuridão chamada Fundo Amazônia. O relatório final da CPI das ONGs foi aprovado por 5 votos a 3. Pediu o indiciamento do presidente do ICMBio, Mauro Pires, acusado de corrupção passiva e improbidade administrativa, por ter prestado serviço para empresas privadas enquanto se licenciava do órgão. Teve o voto contrário do senador Beto Faro, do PT do Pará. Não há nenhuma questão, na minha avaliação, que possa indicar, aqui nós estamos pedindo indiciamento e esse, para mim, é o fato mais grave que tem no relatório. Ele foi o único que aqui, de viva voz, admitiu que saiu do governo, foi para uma ONG, trabalhou numa ONG de licenciamento ambiental, volta para o governo na mesma área. Em carta aberta aos servidores do ICMBio, Mauro Pires se defendeu e disse que as acusações são injustas. O relatório também apresentou 6 projetos legislativos. Eles regulamentam atividades econômicas em terras indígenas e o Fundo Amazônia, que capta doações para a prevenção e combate ao desmatamento. Também estabelecem quarentena de 2 anos para um agente público participar do Conselho Consultivo de uma ONG e regras de transparência na prestação de contas das ONGs. O relatório sugere a criação de uma comissão permanente da Amazônia no Senado e de uma proposta de emenda à Constituição estabelecendo que a criação de novas unidades de conservação seja feita apenas por lei. O relatório do senador Márcio Bittar está aprovado pela maioria do nosso plenário, da nossa comissão. Essa CPI não é final, é um início, apenas um início. Já abrimos a caixa preta, a narrativa do Império do Bem foi contestada, os brasileiros estão sabendo do mal que eles fazem na floresta. Há muita coisa a se fazer e essa CPI abriu essa estrada, esse caminho que nós vamos trilhar.